Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Agora realmente ao vivo. Foi exatamente na hora que um colega escreveu ali. Vai ter ao vivo. Hoje sim vai ter ao vivo. Ainda um pouco perrengado, tossindo. Mas eu vou desligando aqui à medida do possível. Hoje a gente está com uma chuva muito forte aqui em Belo Horizonte. Então se vocês escutarem um trovão, não se assustem. Deixa eu ver. Oi. Oi. Tô tentando descobrir o que pode estar causando som picotando, tá, pessoal? Oi. Que eu recebi a notícia aqui. Realmente o som tá picotando. Eu vou tentar descobrir como que eu vou solucionar esse problema. Que eu ainda não faço ideia de como. Mas enfim, enquanto isso eu peço para vocês que compartilhem, por favor, para a gente aumentar o alcance. Eu estou tentando transmitir em várias páginas ao mesmo tempo. Pode ser que essa transmissão interna minha seja o que fez o som picotar. Então, quem estiver assistindo aí no Facebook, agora eu vou... deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para tentar resolver essa questão do som picotando. Eu vou tentar diminuir aqui o... largura de banda mínimo. Estou tentando diminuir um pouco aqui a qualidade dentro do Facebook para ver se isso resolve a questão do som picotando. Oi. Parece que resolveu. Então eu peço para vocês que, por favor, a Aline Galvão falou, acho que você desliga para tossir. Eu fico aqui, toda hora que eu vou tossir, eu desligo aqui para evitar exatamente esse transtorno. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Hoje eu fiz de uma forma um pouco diferente, né? Eu deixei para fazer essa transmissão contínua, porque eu fiz esse programa durante a tarde, naquela expectativa do povo da possibilidade do Lula ser solto. Eu não tinha expectativa nenhuma do Lula ser solto. Desde o início eu falei, olha, era o desafio que eu fiz. Parece que eu perdi o desafio, porque o preço ia ser muito alto de soltar o Azeredo, sendo que eles sabiam que iam derrubar essa liminar. Então, o desafio Azeredo eu fui derrotado. O desafio que eu fiz mais cedo era o desafio que o Azeredo seria solto e o Lula não. Mas parece que nessa aí eu acabei derrotado. Então, quem estiver assistindo aí pelo Facebook, eu vou ligar aqui, vai dar um pouquinho de eco, é só para ver se o som picotado parou. Só um segundo. Parou. Não, ele não parou. Isso porque voltou a largura de banda para o máximo aqui. Eu tenho que colocar a largura de banda no mínimo. Oi. Alô, ei. Alô, ei, som. Bom, tá picotando, então eu vou tentar desligar realmente a saída que vai para os outros. Deixa eu ver aqui somente áudio. Estou fazendo várias tentativas aqui enquanto vocês compartilham, por favor, para ver a possibilidade de conseguir resolver essa questão do som. Resolver essa questão desse som picotado aí que tá dando esse problema. Eu não sei a que nível está esse problema do som picotado, mas eu vou fazendo tentativas aqui. Léo, em março, o Comitê de Direitos Humanos da ONU irá condenar o Brasil pela perseguição ao Lula. Qual seria a repercussão dessa decisão? Assunto bem interessante, eu vou trazer aqui. Pessoal, só enquanto eu tento descobrir o que está causando esse som picotado, se vocês puderem, por favor, compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Quem estiver assistindo aí no Facebook, pode ser que eu tenha que desligar no Facebook para conseguir resolver essa questão do som picotado. Então, eu peço para vocês, por favor, que venham participar com a gente aqui no YouTube. Oi, alô, som. Tá picotando ainda. Então, vou ter que desligar no Facebook agora para ver se melhora. Se vocês puderem dar aí um feedback se melhorou, eu não faço nem ideia de onde que pode estar o problema, mas pode ser que eu tenha que realmente reiniciar o computador. É uma falta de sorte muito grande, né? Porque eu fiz toda uma conexão aqui no término de um programa e no início de outro, e agora pode ser que eu tenha que realmente desligar e começar tudo de novo. Deixa eu ver aqui se o som continua picotado. Para isso agora eu preciso modificar. Mas tudo isso vai resolver, pessoal. Tudo isso vai resolver, porque lembrem-se, tem a campanha aí
para a compra do novo computador. Então pode ser que isso melhore. Alô? Ei, som. Bom, parece que agora acabou o problema. Isso, parece que agora acabou o problema. Então, se o som estiver picotado para vocês, alguma pessoa, Clicério, se puder... Não, beleza. O colega falou que está picotado, no Facebook mesmo. Então, já está resolvida a questão do som. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço e agradeço muito. Bom, quais seriam as implicações? Eu vou desligar agora acabei de desligar no Facebook, então se vocês puderem compartilhar nos demais Facebooks para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Deixa eu só desligar de vez aqui a transmissão. Desliguei efetivamente a transmissão aqui, mas no Facebook Leonardo Estopa a transmissão continua porque o Facebook Leonardo Estopa está transmitindo pela mesma máquina. Olha, pessoal, o que seriam as implicações? Suponhamos que o Brasil fosse um país que tivesse realmente interessado em fazer negócios internacionais com todo mundo. Suponhamos que o Brasil não tivesse indo para essa direção estranha que ele está indo agora, que é de uma situação de colônia dos Estados Unidos. Aí a gente teria problemas sérios, porque no momento em que um país é condenado por desrespeitar direitos humanos, esse país ele começa a sofrer sanções. Imaginem vocês que o mundo ele é competitivo, todos os países competem entre si. E lembrando vocês que é importante vocês compartilharem, porque como estava transmitindo a reprise, pode ser que as pessoas ainda não tenham percebido que a reprise acabou ligando nessa transmissão. Então, quem puder compartilhar, eu agradeço muito. O bom é que agora, no horário que ainda estava rolando a claquete, a gente já está com mais de 1000 pessoas assistindo. Eu vou até tentar colocar aqui o contador já aqui em cima. Isso, já temos aqui 1.036 pessoas assistindo antes mesmo do tempo da claquete, né? Que normalmente nessa hora a gente estava aí com uns 10 minutos de claquete rolando. Olha só, pessoal, o que significa na prática o Brasil ser um país que desrespeita direitos humanos? Imaginem vocês que ao redor de todo mundo existe uma competição por mercado, uma competição por tecnologia, e sempre que um país entra nesses acordos internacionais, ele entra para ganhar e para pagar. É mais ou menos uma brincadeira do seguinte modelo. Você vai comprar alguma coisa, você deixa o dinheiro, mas você traz os produtos. Quando você entra numa circunstância dessa de desrespeito aos direitos humanos, o que Zé Bacalhau, olha o nome do cara, normalmente essas pessoas que falam essas bobeiras nem tem nome de verdade, e nem tem foto, né? Sempre essa coisinha assim. Direito dos manos. Não é direito dos manos não, Zé Bacalhau. Seria interessante que você procurasse a respeito da consolidação dos direitos humanos. Dentro da consolidação dos direitos humanos, talvez 1% seja essa crítica que vocês fazem, que eu até entendo, porque normalmente o imbecil não tem capacidade cognitiva de buscar informações. Então, como pessoas como o Zé Bacalhau trazem esse tipo de posicionamento, que é o posicionamento do presidente que ganhou as eleições, e isso mostra que é uma coisa que acaba sendo admitida pela maioria da sociedade. Quando uma pessoa imbecil como você pega a historinha toda contada pela mídia, pelo Bolsonaro, vocês tendem a reduzir a consolidação dos direitos humanos a simplesmente aquele evento dentro do qual proíbe-se, por exemplo, a tortura de um criminoso porque os direitos humanos se aplicam também ao criminoso. Aí vocês querem pegar a situação pontual de um champinha e achar que direitos humanos que protegem toda a humanidade se resumem ao caso específico do champinha. Essa minimização do que são os direitos humanos é uma coisa bem característica do imbecil, bem característica das pessoas que não têm noção do que era feito antes dos direitos humanos, né? Para você ter uma ideia, em Ruanda, eles distribuíram armas e usaram a imprensa de Ruanda para fazer com que uma população entrasse em guerra contra ela mesma, e uma raça exterminou a outra raça em algumas semanas. Quase 1 milhão de pessoas morreram.
Assim, direitos humanos não é só proteger o bandido, como pensam os eleitores do Bolsonaro. É claro que existe uma crítica, né, da ideia de que a imprensa, isso é um problema da imprensa, a imprensa tende a fazer toda uma proteção em cima daquela pessoa que foi espancada pelo policial, porque isso chama atenção, causa revolta e chama atenção. Mas a realidade é que os direitos humanos protegem tanto os policiais como protegem também aquelas pessoas que cometeram crimes. Mas não protege as pessoas que cometeram crimes da punição do crime. Protegem as pessoas para que elas tenham um julgamento justo e que sejam punidas dentro das leis daquele país. Não adianta os eleitores do Bolsonaro caírem nessa historinha de que direitos humanos é para proteger vagabundo e transformarem o Brasil na Alemanha nazista para depois eles próprios serem vítimas da falta do respeito aos direitos humanos. Existe uma coisa que é consenso dentro do curso de Direito na hora que a gente entra nas cadeiras de Direito Penal, em especial Prática Jurídica. É muito bonito o justiçamento até você precisar dos respeitos aos direitos humanos. É muito bonito o justiçamento. Eu vou dar um exemplo. Zé Bacalhau, suponhamos que você tivesse mais de 18 anos. Se você tivesse mais de 18 anos e você se encontrasse em uma circunstância em que você tivesse que tirar a vida de alguém para proteger, por exemplo, um parente seu. Olha, Zé Bacalhau, existem duas possibilidades. Se você é parente de uma atriz de televisão ou de uma apresentadora, você não vai chegar nem a ser preso. O delegado vai falar que foi legítima defesa imediatamente. Agora, se você não é uma pessoa conhecida, você vai ter que provar que você agiu em legítima defesa de outrem. O que eu quero dizer para você, Zé Bacalhau, é o seguinte: não existe possibilidade de um delegado de polícia olhar para sua cara e falar: não, parabéns, você agiu em legítima defesa, vai para casa. Não. Você vai entrar na cadeia para provar depois que você é um cidadão de bem e que usou sua arma legalizada para matar o bandido. Até você provar que você estava protegendo outra pessoa do bandido, você fica na cadeia. E aí os direitos humanos são muito importantes. Sabe por quê? Porque às vezes você, cidadão de bem, que estava usando a sua arma para proteger uma outra pessoa do cidadão de mal, entra na cadeia, é violentado e depois que tudo de ruim aconteceu com você, eles vão descobrir que você, na verdade, foi o herói da história. Você estava protegendo a pessoa de bem. Existem duas possibilidades. Uma possibilidade é você ser cunhado de uma apresentadora de televisão. Você nem vai pisar na cela. A outra possibilidade é você ser uma pessoa comum. O delegado vai olhar e vai falar assim: se eu não colocar esse cara dentro da cela, eu estou prevaricando. O delegado não tem autoridade suficiente para, numa circunstância de dúvida, pegar e falar: não, vai para casa, foi legítima defesa. Se for parente apresentador de televisão, pode. Se for uma pessoa comum, não pode. Então, direitos humanos, eles são abomináveis até o momento que você precisa deles, né? Principalmente numa circunstância que a gente tinha no Brasil antes da Constituição de 88, que era a prisão para simples averiguação. Hoje, a criançada brasileira, eles imaginam que o governo militar é um governo que afronta apenas os direitos dos vagabundos. A ideia lúdica que se tem na cabeça do eleitor do Bolsonaro é que o governo militar, ele respeitava o cidadão de bem e só prendia vagabundo. Essa era a ideia. Só que o governo militar, ele tinha coisas bizarras, como, por exemplo, prisão para simples averiguação. Prisão para simples averiguação é mais ou menos assim: você não fez absolutamente nada, mas desconfiam que você tenha feito. Eles te levam preso, te deixam preso lá enquanto estão investigando. Gente, isso dava para a polícia um poder inenarrável. Imagina o seguinte: imagina você que você passou na rua, você viu uma menina bonita, você olhou para ela, só que ela é filha do policial. O policial se sentiu mordido porque você olhou para a filha dele de uma forma que ele considera desrespeitosa. Ele te levava para a cadeia, te julgava na cadeia por 6 meses. Na hora que chegava lá, falava: olha, existe uma probabilidade muito grande desse cara aqui ser comunista. Te deixava preso por 6 meses. Ah, mas vagabundo? Não. Podia ser concorrente. Às vezes, pelo simples fato de você estar pensando em montar uma empresa para concorrer com o irmão do policial, ele te socava na cadeia e você ficava por 6 meses. Então, o remédio que os liberais estão procurando no Brasil com essa radicalização
da punição, ele não é um remédio bem visto, não. O que eu falo com vocês é que desde o início da campanha contra a esquerda em 2013 até o presente momento, todos os passos dados pelos alienados têm contado contra os próprios alienados. Então, hoje, a gente vê um bando de alienados, pessoas com pouquíssima capacidade cognitiva, lutando por coisas estranhas, lutando por coisas bizarras, mas eles não têm percebido que tudo que eles têm feito tem contado contra eles. Olha, vocês estão lutando por justiçamento, agora vocês precisam engolir seco o caso Bolsogate, pior. Vocês vão ficar durante 4 anos desesperados protegendo o Bolsonaro, mesmo sabendo que ele está fazendo coisa errada. Então, a dica que eu dou para vocês é muito simples. Olha, você não precisa enfiar a cabeça do vaso e dar descarga, mas já deu. Essa alienação em cima desses argumentos do Bolsonaro para ser eleito não se justifica mais. Está chegando um ponto em que o nível de idiotice está colocando o Brasil dentro de um fundamentalismo cristão, dentro de um fanatismo tão grande que os mais humildes serão os mais abusados. Aquele camaradinho eleitor do Bolsonaro, que hoje talvez esteja fazendo aí 17 anos, vai fazer 18 anos, talvez tenha até mais idade física, apesar de não ter idade mental, mas para ir preso o que conta é a idade física. Esse tipo de política que vocês estão pedindo para o Brasil vai prejudicar vocês muito. Então tomem cuidado com o que vocês estão pedindo. Essa abominação dos direitos humanos, por causa de um evento pontual de que os direitos humanos protegem o criminoso contra qualquer punição antes de uma decisão judicial, vocês estão matando toda uma árvore por causa de um fruto que vocês não concordam com a cor. Então prestem atenção no que vocês estão fazendo. Agora, continuando o raciocínio, deixa eu só agradecer aqui o Juan Saraiva. Gente, cai na real, vocês acham mesmo que o Lula ia ser solto? Isso tudo foi combinado para tirar o foco do escândalo do filho do Bozo. Não, não foi isso não, porque o escândalo do filho do Bozo ele não vai ser retirado assim tão rápido. Isso foi uma tentativa do Marco Aurélio de fazer valer a Constituição, porque ele imaginou que a gente não teria essa coisa bizarra de um outro ministro derrubando uma liminar. Gente, de acordo com o regimento do STF, somente o STF colegiado poderia derrubar essa liminar. O que está acontecendo hoje no Brasil é um desrespeito extremo à justiça brasileira. E a gente tem pessoas comemorando isso, para vocês terem uma ideia. Como, olha, Raimundo Barbosa pergunta por que a Dodge não diz nada quando é o Gilmar que solta. A resposta é muito simples. A Dodge não diz nada exatamente porque quando o Gilmar solta, ele solta amigos, inclusive da Dodge. Agora, olha pessoal, importantíssimo a gente perceber que nós estamos vivendo uma situação em que esse tipo de postura está sendo incentivada. Nós temos duas coisas acontecendo hoje. Esse tipo de postura está sendo incentivada porque a gente tem uma sociedade revoltada com os crimes, revoltada aí com corrupção, mas isso não justifica o desrespeito às leis, isso não justifica o desrespeito. Olha, o Lula ele está preso porque existe uma percepção de que o Lula é criminoso. Nada foi provado a respeito do Lula ter cometido o crime. Isso porque dentro do Brasil você só pode provar um crime se você mostrar provas de que o crime aconteceu. Existe no Brasil um princípio que chama indúbio pro réu, que significa que na dúvida tem que absolver o réu. A situação do Lula é uma situação em que não conseguiram nenhuma prova concreta, muito pelo contrário. De acordo com a lógica, o triplex da OAS como garantia de um empréstimo para a OAS não poderia sequer ser vendido. Olha, o triplex da OAS, que obviamente não estava em nome do Lula, nem poderia ser transferido para o nome do Lula. O que significa que é muito incoerente imaginar que o mesmo Lula, que os eleitores do Bolsonaro acreditam que é o maior criminoso do mundo, seria tão estúpido de aceitar uma propina que nem poderia ser passada para o nome dele. Gente,
Eu vou comparar, para vocês terem uma ideia de como que o eleitor do Bolsonaro, ele acaba acreditando nisso porque ele quer acreditar. Imaginem vocês que eu chegasse na rua agora, imaginem vocês o seguinte, que eu chegasse na rua nesse momento, encontrasse uma pessoa e ficasse na frente de um carro importado e falasse a seguinte coisa: olha, compra esse carro na minha mão. Aí a pessoa: ó, é seu, quanto você está vendendo? Ah, eu estou vendendo por 50 mil reais. Ah, beleza. Vocês acreditam que qualquer brasileiro me daria os 50 mil reais sem eu assinar o recibo de transferência e entregar para o cara? Eu quero dizer, vocês acreditam que qualquer brasileiro compraria uma coisa sem saber se eu sou o dono e mais, sem pegar os documentos de transferência? Não faz sentido, gente. Mas os mesmos brasileiros que jamais comprariam um carro na rua sem saber se é o dono que está vendendo e mais, sem receber o recibo de transferência, acreditam que o Lula faria isso. Eles acreditam que o Lula teria sido beneficiado nesse apartamento, mesmo que o apartamento não poderia ser sequer transferido. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se o Lula estava sendo beneficiado por esse apartamento, então não seria a OAS, seria a Caixa. Porque quem tem a alienação do apartamento é a Caixa. A OAS não pode transferir esse apartamento para o Lula, nem para um Laranja, nem para o Queiroz, nem para ninguém, porque ele foi dado como garantia. Aí o que o Sérgio Moro fez? O Sérgio Moro derrubou a garantia da Caixa para poder fazer um leilão do apartamento para legitimar isso na sociedade. A coisa tá muito feia. E o Daniel Darós fala uma coisa aqui que eu concordo, olha, tudo bem, existe a possibilidade de depois do Bolsonaro assumir, qual que é o corre-corre nesse momento, gente? Corre-corre é muito claro, foi um corre-corre muito grande para tirar o Lula das eleições, conseguiram tirar o Lula das eleições. Se o Lula fosse liberto nesse momento, o Lula poderia falar coisas que derrubariam o governo Bolsonaro, iam colocar o governo Bolsonaro em xeque. Se o Lula for solto antes do entrega-entrega, existe a possibilidade do Lula levantar as pessoas contra o entreguismo. Qual que são as intenções agora dessas pessoas que estão mantendo o Lula preso? Dentre essas pessoas, eu não considero que o Toffoli esteja. Eu acho que o Toffoli é vítima de uma pressão, obviamente, das Forças Armadas, de gente aí que tem dívidas com essa campanha do Bolsonaro. Está muito claro que a intenção de manter o Lula preso nesse momento é para continuar a pauta do entreguismo. Então, o que eu vejo? Existe uma possibilidade do Lula ser solto? Até existe. Mas depois que fizerem a reforma trabalhista, acabarem de vez com férias e 13º, a reforma da Previdência e venderem as estatais. Aí quando não sobrar mais possibilidade do Lula interferir nisso, porque olha, se o Lula for solto, começar a falar contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a venda das estatais, existe uma possibilidade de um levante popular evitar que as coisas sejam vendidas. Então o Lula apresenta obstáculo para o golpe. O detalhe não basta eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa entregar o que prometeu. Isso é o mais importante nesse momento. Não adianta o Bolsonaro ser eleito, mas ter nas ruas o Lula falando que ele não pode entregar, que ele não pode fazer, que não pode acontecer. E nesse momento eu acho que se o Bolsonaro fosse esperto, ele arrumava uma forma do Lula ser solto. Porque a única forma do Bolsonaro evitar um suicídio político, fazendo toda a pauta da direita, é o Bolsonaro entender que com Lula nas ruas ele vai ter desculpa. Da mesma forma que agora com a Rússia dentro da Venezuela, o Bolsonaro tem a desculpa de que, olha, agora eu não posso invadir uma Venezuela porque agora tem a Rússia lá dentro, né? Ô Trump, não me pressiona não, meu. Se eu mandar o Brasil para invadir a Venezuela, a gente tá ferrado. Tem bomba nuclear na Venezuela. Da mesma forma que agora o Bolsonaro tem uma desculpa para pular fora do compromisso de guerra contra a Venezuela, se o Lula tiver solto, tiver um levante popular contra as medidas antipopulares, o Bolsonaro pode usar isso de desculpa para isso não acontecer. Isso, nesse momento, seria aí objeto até de inteligência e ponderação do próprio Bolsonaro. Olha, se o Lula estiver solto, o Lula vai pressionar. Se o Lula pressionar, não vai ter reforma trabalhista, não vai ter reforma da Previdência, porque o Bolsonaro não pode mais fazer nada. O Bolsonaro já está com a coleira no pescoço. Se o Bolsonaro tentar fazer qualquer coisa contra a reforma da Previdência ou contra a reforma trabalhista, o caso Bolsogate leva a família dele para a cadeia. É por isso que eu falo com vocês, não pensem que o assunto Queiroz está nas nossas mãos. Não, a gente pode espernear perguntando onde está o Queiroz. Isso não interessa. Quem tem o poder de usar o assunto Queiroz
para fazer chantagem com o Bolsonaro são as elites que querem reforma da Previdência, reforma trabalhista, venda das estatais. Essa elite vai usar o caso Queiroz estrategicamente para fazer o Bolsonaro obedecer. Se o Bolsonaro for esperto, ele mexe os pauzinhos para o Lula ser solto. Se o Lula for solto, obviamente, a pressão popular contra essas medidas vão evitar que o Bolsonaro seja obrigado a aplicar essas medidas. O detalhe agora é o orgulho ferido, né? Que agora seria o momento do Bolsonaro ter um pouco de inteligência e perceber que na coleira ele não pode ir a lugar nenhum. Na coleira ele só pode ir aonde o dono deixa. Juan Saraiva, o Bozo vai acabar com o Simples. Pode explicar melhor o que vai acontecer com as microempresas? Deixa eu liberar aqui o bate-papo. Olha, fala do corte de verbas do Sistema S. Alexandre Verdame fala uma coisa interessantíssima, né, que eu até comentei ontem. A intenção do Bolsonaro de acabar com o Sistema S não é dele, obviamente, é do Guedes. O mesmo Bolsonaro que falou que o Brasil tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, é o Bolsonaro que tem um ministro que fala que o Brasil tem que acabar com o Sistema S, que não é simplesmente entretenimento, é um desenvolvimento comercial, é um desenvolvimento industrial, enfim, é importantíssimo para o desenvolvimento da nação brasileira. E a gente sabe que hoje dentro do Sistema S tem até curso superior. Acabar com o Sistema S faz parte da colonização do Brasil e faz parte também dos interesses do Paulo Guedes, que é uma pessoa que tem empresas no ramo da educação. Gente, o Paulo Guedes, quando ele mete a faca no Sistema S, ele está diminuindo o poder de um concorrente das empresas dele. Vocês já pararam para pensar onde foi que o Brasil caiu? O cara vai acabar com um concorrente, né? Com uma facada ele vai acabar com o concorrente das escolas que ele tem, né? Que ele tem negócios aí na educação. A pergunta que todo mundo faz nesse momento é: onde está Queiroz? E eu falo, olha, não adianta a gente espernear. Pessoal, deixa eu pedir vocês para ajudarem compartilhando, para a gente aumentar o alcance. Quem puder compartilhar, eu peço, por favor. Quem tiver no Facebook, por favor, compartilhe aí no Facebook e venha participar com a gente aqui no YouTube. Isso é muito importante para a gente aumentar o alcance dessa publicação. Eu comecei a fazer a transmissão no Facebook, em vários Facebooks, mas aí parou porque começou a picotar, deu problema. Acabou que eu deixei a transmissão no Facebook Leonardo Estopa, estamos com 301 pessoas assistindo, e também aqui no YouTube Leonardo Estopa, 1.695 pessoas assistindo. Compartilhem, porque como hoje eu não iniciei a transmissão às 10h30, pode ser que algumas pessoas não tenham recebido a notificação. Eu mandei pela guia comunidade, mas eu não sei se é a mesma coisa. Teve uma pergunta que eu achei interessante aqui, que eu estou tentando lembrar, que a pessoa perguntou sobre o Simples. Deixa eu só ler aqui a Deiseri Pérez. Léo, tu acha que a união de canais de centro-esquerda no YouTube no combate a apoiadores do Bozo será essencial para a resistência e mudança do cenário nebuloso do ano que vem? Olha, não sei, Deiseri Pérez, porque o grande problema é que essa união dos canais de esquerda, ela acontece de uma forma, como que eu diria? Essa união dos canais de esquerda está acontecendo hoje de uma forma não concretamente ordenada. Qual que é o detalhe? A união dos canais de direita aconteceu de uma forma muito organizada, porque tinha patrocínio, tinha uma forma, digamos que estratégica. Se o canal estava dentro daquele padrão, beleza. Se o canal não estava dentro daquele padrão, ele não era divulgado. Então, com isso, eles conseguiram pressionar para que todas as pessoas se adequassem a um padrão de comunicação. O que está acontecendo nos canais de esquerda hoje é uma network espontânea. Mas dentro disso, a gente tem, por exemplo, tem uma menina dentro dos canais de esquerda que parece que ela está com um conflito de ego, ela está entrando em parafuso porque ela quer ser a líder dos canais de esquerda. E aí fica esse tipo de problema, acaba destruindo a network, entendeu? Quando o Aécio Neves começou a apoiar alguns canais, isso em 2013, aí eles criaram uma estrutura dos canais de direita, a gente teve aquele esquema de hierarquia, que é o mesmo esquema que acontece, por exemplo, na Igreja Católica, nas instituições militares, né? Lá de cima vem o comando e todo mundo vai seguindo. Qual que é a vantagem disso? A vantagem seria, imaginem vocês que um ônibus parou de funcionar, tem que empurrar o ônibus para poder pegar.
Existe a possibilidade do motorista virar, todo mundo vai lá atrás e empurra um ônibus. Beleza, todo mundo vai lá atrás e empurra na mesma direção. Existe a possibilidade também de todo mundo descer sem saber o que fazer, cada um empurra do lado, o ônibus não sai do lugar. Um bocado empurrando para frente, um bocado empurrando para trás, um bocado empurrando para um lado, um bocado empurrando para o outro. Qual que é o grande problema da união espontânea dos canais? Se você não tem uma linha organizada de comando, ainda que democrática, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu sempre falo sobre o evento que eu participei na Holanda, que foi o único evento desse tipo de discussão, né, a respeito do que os canais e as páginas de esquerda vão fazer. Eu falo, foi um evento traumático. Eu participei de um evento lá na Holanda, eu pensei, se toda a esquerda for desse jeito, prepotente, vaidosa e cheia de egos, que eu conheci pessoas lá que, olha, era um extremo ego. Eu conheci uma menina de Portugal que ela é uma bizarrice. Ela é uma coxinha que se diz de esquerda. Eu pensei, se todas as pessoas tiverem essa postura, a gente está derrotado, porque a proposta que eu fiz foi a seguinte, olha, vamos fazer um grupo. Dentro desse grupo, vamos discutir qual que seria o assunto mais importante para a gente bater em cima. Por exemplo, vamos todo mundo bater em cima do caso Tacla Duran? Proposta minha. Aí chega outra pessoa, não, vamos todo mundo bater em cima desse caso. Ah, não, vamos todo mundo bater em cima desse caso. A partir daí, de forma democrática, todos escolheriam qual seria o assunto para todo mundo bater em cima. E a partir daí, todo mundo ia seguir esse caminho. Ou seja, se todos os grupos escolheram bater em cima do caso Tacla Duran, todo mundo ia concordar em assumir essa direção. Por quê? Porque aí todo mundo ia bater em cima até o Tacla Duran falar e a gente descobrir a verdade por detrás das denúncias do Tacla Duran. O que acontece é que existe dentro da esquerda, exatamente porque na esquerda não tem esse alinhamento, existe uma luta muito grande por protagonismo. Então, cada um quer que a sua teoria seja ouvida, cada um quer que a sua forma de pensar seja mais verdadeira. Para você ter uma ideia, é o caso do falecido, quando eu falo falecido como comunicação de esquerda, Duplo Aécio. O Duplo Aécio entrou em parafuso e começou a atacar políticos de esquerda exatamente porque eles não foram escolhidos como as estrelinhas da esquerda. É esse o problema que vai acabar com a ideologia de esquerda dentro do Brasil. E por que na direita funciona muito bem? A direita funciona muito bem por uma crítica que eu vou fazer com vocês aqui, que é até uma crítica que leva a gente à reflexão, né? Que é aquela ideia, olha, o mercado é covarde. O mercado, se o mercado governar, o mercado vai matar muita gente de fome, mas ele é mais eficiente. A direita, na comunicação, ela acaba obedecendo à lei de mercado. Se você se adequa àquilo que aquele esquema de comunicação de direita quer, aquele esquema te coloca dentro da panelinha, você é divulgado, seu canal chega a milhões e você tá bem. Se você não se adequa, eles nem dão ideia para você. Pode prestar atenção que alguns tentaram fazer centro-direita, conciliação, não. Tinha que se adequar ao radicalismo mesmo. Vai para Cuba. Se fosse nesse nível de palhaçada, você era divulgado. Se você chegasse tentando ser direita com coerência, você não era nem divulgado. Esse tipo de modelo acaba sendo mais eficiente, apesar de ser um modelo mais cruel, porque ele não obedece à ideologia dos comunicadores, ele obedece tão somente às intenções daqueles que estão patrocinando a coisa para a coisa acontecer. O que eu penso dessa união das esquerdas nesse momento? Eu acho que a união dos canais é uma coisa bonita, mas o ego acima da intenção conjunta acaba destruindo as coisas. O que eu tenho visto, principalmente nessa menina que eu estou falando com vocês, eu vi que existe uma revolta muito grande, porque ela não tem determinadas características físicas que o outro comunicador tem, e o outro comunicador, por ser muito mais comercial, acabou sendo abraçado por grandes comunicadores, aí ela entra xingando o outro comunicador como se ele tivesse culpa de ter nascido com as características físicas que a Rede Globo colocou dentro do Brasil como sendo o padrão, e pior, como se ele tivesse culpa do Brasil ser um país que gosta daquelas características. Eu acho que não deve vir da esquerda esse tipo de ataque, entendeu? Eu acho que, olha, se vamos pensar, eu vejo, olha, aquela pessoa tem mais dom que eu, teve mais capacidade de estudar, ela tem as características físicas
que são aquelas mais aceitas pela sociedade brasileira, né, que são as características europeias, para vocês entenderem, a Rede Globo conseguiu perpetuar as elites brancas como sendo superiores no Brasil, exatamente fazendo novelas, colocando os brancos sempre como patrões e os pardos e negros sempre como subalternos ou escravos. Essa perpetuação do racismo no Brasil é uma coisa que está na sociedade brasileira. Então é natural que se eu chegar para disputar uma vaga com uma outra pessoa que tenha olhos claros e seja branquinha, eu vou perder essa vaga. Isso é natural. Mas agora eu vou me revoltar com essa pessoa branquinha de olhos claros que quer jogar no meu time. Aí eu vou começar a fazer vídeos contra essa pessoa branquinha como se ela tivesse culpa de ter nascido branca e de olhos claros. Se ela estivesse lutando contra mim, tudo bem. Mas ela está no meu time, eu não tenho que buscar formas de destruir essa pessoa, porque essa pessoa tem características físicas comerciais que eu não tenho. Então eu tô vendo, eu percebi isso, das poucas coisas que eu tenho percebido acontecer, eu percebi que existe uma disputa de egos e aí a esquerda, pior. O que a gente achava que seria um processo muito bonito de construção de um grupo de esquerda para derrubar a ideologia de imbecilização, acaba se tornando nesse momento uma oportunidade para a esquerda entrar em processo de autodestruição. Eu vou falar da Kéfera, que eu vi passando um comentário aqui a respeito da Kéfera, Cláudia Silva. Léo, que é interessante, pensei o mesmo de como seria uma proteção para o Bozo ou Lula solto. Pena que a inteligência e a mediocridade dele não deixam ele ver isso. Eu ainda tô meio grogue por causa de remédio. Lula, a salvação do bolso. Que ironia, exatamente. Nesse momento, o Lula conseguiria fazer assim como a Rússia fez. A Rússia tirou a possibilidade de guerra com a Venezuela. O Lula poderia tirar a possibilidade do Bolsonaro ter que entregar tudo. Pessoal, muito obrigado pelos compartilhamentos. Eu gostaria de pedir vocês para ajudarem no sentido de compartilhar para a gente aumentar o alcance. Se puderem, por favor, eu agradeço muito. Olha o que é isso aqui. Uns avisos do YouTube, né? Não, Rosângela Neves, o Maduro não declarou guerra ao Bozo, é diferente. Existe uma técnica internacional que chama-se autodeterrence. O eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro sabe tudo. Sócrates dizia, só sei que nada sei, e o Sócrates dizia também que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. O eleitor do Bolsonaro acha que qualquer coisa é uma declaração de guerra, uma tentativa de guerrear. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso de autodeterrence. A gente percebe que todos os países que foram contra a dominação americana, eles acabaram se perdendo, né, no tempo. No entanto, a gente tem o caso da Coreia do Norte, que desenvolveu tecnologia nuclear. Existe uma loucura na cabeça do eleitor do Bolsonaro que a Coreia do Norte estaria desenvolvendo tecnologia nuclear para invadir, matar, explodir os Estados Unidos. Não. Tentar jogar bomba nuclear nos Estados Unidos é pedir para ser destruído. No entanto, o medo de que a Coreia do Norte, com tecnologia nuclear, possa acertar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, faz com que os Estados Unidos respeitem a Coreia do Norte. Isso chama-se autodeterrence. Esse autodeterrence acontece exatamente no momento em que um país que, de certa forma, é menor que o outro, a Venezuela é menor que o Brasil. Aí o Brasil fica falando bobeira a respeito da Venezuela. Aí o que acontece? Vem a Rússia, enche a Venezuela de caças com armas nucleares, exatamente para que não exista a possibilidade do Brasil efetivamente declarar guerra à Venezuela. Então, o Maduro não declarou guerra ao Brasil. Não é isso. O Maduro mostrou para o Brasil que não é interessante uma guerra, que é bem diferente. Olha, a Paula Porfírio, muito obrigado, Paula, ela mandou aqui uma lista, se vocês puderem clicar, que ela fala quais são os canais de esquerda, né, que está aqui nos Somos 99%, e é interessante, eu vou falar com vocês sobre o Somos 99%, deixa eu só dar uma... deixa eu só comentar um pouquinho a respeito da Kéfera. Assim como outro dia eu comentei a respeito... Olha, Marcos Novaes fala, Coreia do Norte não aguenta um mês com os Estados Unidos. Não, a Coreia do Norte não aguenta 15 minutos com os Estados Unidos. Sabe por quê, Marco Novaes? A Coreia do Norte, ela usa essa técnica de autodeterrence para falar com os Estados Unidos que a respeite.
Não é para entrar em guerra com os Estados Unidos. A ideia da Coreia do Norte é muito simples. Olha, nós vamos nos defender. E agora que eles desenvolveram tecnologia nuclear, o que aconteceria seria um movimento de destruição mútua. Então eu falo o seguinte, imagine você que os Estados Unidos não ganham nada embargando a Coreia do Norte, é pura covardia, não precisava fazer isso. E os Estados Unidos estão impondo esse embargo comercial contra a Coreia do Norte, contra Cuba, contra a Venezuela. Esses embargos colocam a população em dificuldade, a Coreia do Norte a gente sabe que ela tem certas dificuldades por causa desses embargos. E aí imagine você que os Estados Unidos realmente desrespeitem a Coreia do Norte militarmente e comecem uma guerra contra a Coreia do Norte. O que eles vão fazer? Eles vão disparar todas as armas nucleares contra os Estados Unidos, mesmo sabendo que eles vão ser liquidados na sequência. O detalhe é, se uma bomba nuclear cai dentro de uma cidade norte-americana, milhões de pessoas vão morrer. Então, a ideia da aniquilação mútua é essa. Por exemplo, quem vai ganhar uma guerra nuclear? A Rússia ou os Estados Unidos? Nenhum dos dois. Um manda bomba para um lado, outro manda bomba para o outro, os dois estão ferrados. Tem um filme interessante para quem quiser entender o que eu estou falando, chama O Dia Seguinte. Fala exatamente sobre isso. Guerra nuclear não tem vencedores nem vencidos, os dois estão ferrados. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Kéfera, só para vocês terem uma ideia, gente, de como que existe uma falta de sintonia intelectual a respeito do time e parece que tem muito protagonismo. Eu não faço ideia de quem criticou a Kéfera. Pontos que eu preciso trazer aqui. Não faço ideia de quem criticou a Kéfera, não faço ideia de por que criticaram a Kéfera e não faço ideia do que a Kéfera falou. Nos grupos eu tenho percebido algumas coisas a respeito do assunto. Então prestem atenção. Eu vou fazer um comentário genérico, porque eu não faço ideia do que a Kéfera falou, não faço ideia do que comentaram a respeito da Kéfera, não faço ideia de quem comentou, então eu não estou criticando nenhum comentário em específico, tá, pessoal? Não vi nenhum comentário. Então, porque depois vocês falam comigo, mas quem comentou foi fulano de tal, que às vezes é uma pessoa super prestigiada pela esquerda. Não faço ideia de quem comentou. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Quando uma pessoa do tamanho da Kéfera tenta entrar num time, ela não tem que ser agredida, ela tem que ser abraçada. E as pessoas têm a obrigação de ajudar a Kéfera a entender como ela pode nos ajudar. A Kéfera é gigante. A Kéfera sozinha tem mais alcance que todos os comunicadores de esquerda juntos. Aí vocês imaginam o seguinte... Eu, particularmente, não tenho a mínima condição de conversar com a Kéfera. Mas, se eu tivesse, eu já até pedi a Jennifer, tenta falar com a Kéfera, que se ela quiser realmente entrar na área de política, eu estudo política desesperadamente há muito tempo, tenho vários diplomas na área, eu estou disposto a gratuitamente ajudá-la, passando material, explicando para que ela possa estar do nosso lado. Aí, imaginem vocês que na primeira tentativa da Kéfera de se manifestar politicamente do lado da esquerda, ela recebe críticas da própria esquerda. Vocês acham... Olha, eu vou contar uma história da prima da Jennifer, da prima da minha esposa. Vocês vão assustar agora. Sabe aquela comentarista da Globo News que foi extremamente agredida pela Herédia? Que ela foi extremamente agredida pela própria esquerda, quando apareceu um GC completamente diferente daquilo que ela estava falando. O GC foi uma chacota, falava assim, como é que é mesmo? Desemprego derruba inflação no Brasil. Claro, né? Se o povo não tem condição de comprar, os preços caem. A Herédia, todas as vezes que acabava, ela tentava fazer um pouco de alerta para a população, mas ela estava lá lendo o teleprompter, né? Porque o sonho de toda pessoa é estar dentro da Rede Globo, todo comentarista, todo jornalista. Ela estava na Globo News, ela tinha um viés de esquerda, ela tentava fazer uma comunicação nas páginas dela para tentar explicar para a própria esquerda como derrubar os argumentos da Globo. Olha o que ela fazia, a Thaís Herédia. As pessoas não tinham percebido isso. A Thaís Herédia, ela chegava e lia o teleprompter da Rede Globo. Jornalista da Globo não tem opinião. Jornalista da Globo lê teleprompter. A Thaís Herédia chegava lá, lia o teleprompter da Rede Globo e depois ela voltava no Facebook dela e desmentia e explicava para a esquerda. Olha, gente, a Globo levou para esse lado, mas não é bem assim não. Olha o trabalho que ela estava fazendo. Ela tinha vários seguidores de esquerda, formadores de opinião, que estavam recebendo dela a informação de como contradizer a própria Rede Globo. O jornalista da Globo lê teleprompter. Ela, na convicção dela, ela chegava e tentava derrubar.
No momento que apareceu esse GC, com essa coisa crítica, ela foi destruída pela esquerda. A esquerda nem quis saber o que ela fazia. A esquerda só destruiu um empregado da Rede Globo pelo teleprompter lido da Rede Globo. Olha, por detrás do jornalista da Rede Globo, dois pontos. Por detrás do jornalista da Rede Globo existe um ser humano que tem convicções próprias diferentes do teleprompter da Globo. Por detrás do jornalista da Rede Globo existe um patrão mandando ele ler o teleprompter. Ninguém queria saber o que a Thaisa Herédia era. Todo mundo quis saber simplesmente a bobeira que ela deu. Aí a esquerda veio matando em cima. Eu lembro que eu falei, gente, olha o trabalho que a Thaisa tem feito de orientar a própria esquerda de que a Globo tá mentindo. Ninguém quis nem saber. Era lindo falar mal da jornalista da Globo para tentar agredir a Globo. Você não agride a Globo. A Globo é poderosa. Então, a família Marinho foi blindada porque quem tomou o tapa foi a Thaisa. No dia seguinte, ela virou extremamente antipetista. Exatamente porque foi o PT que bateu na cara dela. Por que eu estou falando isso? Porque o caso Kéfera é um caso muito importante para a gente perceber como a esquerda não tem inteligência para aproveitar as oportunidades. Olha, a Kéfera está dentro do ninho da direita. E ela começa a se manifestar a favor das políticas de esquerda, indiferente do candidato. A Kéfera não tem a obrigação de ser lulista, mas ela começa a se identificar com políticas de esquerda, começa a criticar o Bolsonaro e começa a tentar entender das coisas. Me vem a esquerda, no lugar de pegar um gigante da comunicação como a Kéfera, abraçar a Kéfera e falar: Kéfera, todos os seus tropeços, você vai cair nos nossos braços porque a gente te quer do nosso lado. Não, a esquerda vai bater na Kéfera no primeiro tropeço que ela tem. Vocês acham mesmo que é assim? Não, olha, eu vou falar com vocês uma coisa que eu acho que é muito triste escutar. Se a gente continuar pegando todo comunicador e tratando comunicadores mal, a gente vai perder. Nós seremos os babacas. Então, a crítica que eu faço nesse momento é essa. No momento em que os gigantes da comunicação querem se posicionar do lado ideológico nosso, eles não têm o primeiro. Se uma Kéfera quiser se posicionar do lado da esquerda, ela não tem a obrigação de ser lulista, nem cirista, nem ninguém. Ela não tem a obrigação de ser de nenhum candidato. Ela está se posicionando ideologicamente do nosso lado. Indiretamente, ela já está sendo lulista, ela já está sendo cirista, ela já está sendo Boulos, ela já está sendo Manuela. Não precisa falar o nome de nenhum deles. Se ela quer se posicionar do nosso lado, os tropeços dela não podem ser agredidos por nós. Vocês entenderam como que a esquerda ela acaba tendo tropeços que acabam espantando grandes nomes? Aí qual que é a tendência? Olha, a Kéfera, que começou a falar de política e não precisava porque já era gigante no YouTube, já está participando de emissora de televisão, ela começa a falar e no primeiro deslize ela é atacada pela própria esquerda. No momento que ela é atacada pela própria esquerda, ela começa a pensar: gente, será que faz sentido eu continuar com esse raciocínio? Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a falar sobre, de vez em quando eu falo sobre essas questões de racismo, e eu vou falar com vocês, sabe quem sofre preconceito no Brasil? Todo mundo que não é branco. Todo mundo que escapou de branco, saiu do padrãozinho, sofre preconceito. Só que quem mais sofre preconceito no Brasil, e eu vou falar com vocês agora, vocês vão achar que eu tô fazendo tumulto. Não, é o pardo. Porque, olha, o negro, ele é recebido nos movimentos negros contra preconceito. Ali ele se encaixa. O branco, ele não precisa participar de absolutamente nada, porque ele já tem a preservação natural de um trabalho de preconceito que é feito para colocá-lo como a parte superior da sociedade. Agora o pardo não. O pardo ele não é recebido pelos negros, que os negros não o identificam como negro. Pardo não tem as regalias de branco porque ele não é legitimamente branco. Aí o pardo só se ferra nessa brincadeira. Ou seja, eu tentei falar sobre essa questão da doutrinação do brasileiro para ser escravo do padrão europeu de aparência. Eu levei pancada de negros falando comigo: quem é você para falar sobre negros? Você não é negro? Por incrível que pareça. Eu fui criticado por aqueles que eu estava tentando orientar e defender. Essa desconexão é exatamente aquilo que cria essa situação que a gente vive hoje de um caminho muito florido e confortável para aquele que vai na direção da direita. Se a pessoa vai na direção da direita, ela é recebida de braços abertos. Se a pessoa vai na direção da direita, ela é
confortavelmente colocada em todos os pontos. Agora, se uma pessoa vai na direção da esquerda, ela primeiro tem que passar por uma série de críticas da própria esquerda para depois ela ser condecorada como esquerda legítima. É mais ou menos assim, olha, peraí, primeiro você tem que provar que você é de esquerda. Depois que você provar que você é de esquerda, aí você pode ajudar a esquerda, né? Imagine, vamos voltar para a história lá do ônibus que deu defeito. Aí o motorista vira e fala, aí ó, só quem for flamenguista desce aí para empurrar o ônibus está parado, tá todo mundo ferrado, aí o motorista flamenguista, ele vai e fala isso. Aí levantam 15 pessoas, fala, não, mas não é assim não, tem que ter carteirinha do Flamengo. Aí os caras mostram a carteirinha, não, peraí, tem camisa do Flamengo na mochila? Pô, o ônibus está parado, meu amigo, tá todo mundo ferrado. Se o povo não descer e não empurrar, o ônibus não anda. Você vai pedir carteirinha do Flamengo, camisa do Flamengo? Não! Qualquer pessoa que entrar no nosso time, ela tem que ser orientada no sentido de ter conhecimentos suficientes para participar daquilo e não receber críticas da própria esquerda. Volto a falar. Eu vi falar sobre esse assunto, não interessa como a Kéfera errou, não interessa porque errar é humano. Quem não erra são as pessoas de direita, porque de esquerda todo mundo erra, porque na esquerda são seres humanos. Na direita eles não vão errar em absoluto, porque na direita tudo que eles falam vira verdade. Indiferente. Não, na direita o nazismo é de esquerda. Então, para vocês terem uma ideia. Então, na direita a pessoa não precisa preocupar, porque ela nunca erra. O que ela falar vira verdade. E a esquerda não percebeu que se ela não trabalhar todos os apoiadores, para crescer esses apoiadores, em vez de ficar nessa luta no sentido de evitar que, não, eu quero evitar que aquela pessoa cresça mais que eu. O que eu tenho visto pessoas na esquerda fazendo é isso, uma concorrência. Olha, eu quero evitar que fulano cresça, porque se fulano crescer, é absurdo, porque agora ele está sendo recebido por um grande canal aí, e o grande canal tem segundas intenções. Olha, sinceramente, eu desejo que todos os comunicadores de esquerda passem o tamanho do meu canal. Tem mais. Eu ainda brinquei. Eu gosto muito do Samuel Borelli. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva aí no canal do Samuel Borelli, tá? Gosto muito do Samuel Borelli. E no dia que eu vi um vídeo do Samuel Borelli, eu virei pra Jennifer e falei assim, Jennifer, olha que beleza. Ela olhou ele falando assim, não, bom, né, que é um comunicador jovem de esquerda. Não, você não sabe a parte melhor. Agora eu tô tranquilo. Que daqui uns dias ele vai passar o meu canal e eu vou poder fazer o meu canal sobre tecnologia tranquilamente. Que já tem pessoas no Brasil lutando pela mesma causa. Há 3 anos atrás, ninguém tinha coragem de falar o que eu falava. Hoje tem muitos com coragem de falar o que eu falo. Isso é bom demais. Isso é muito bom. E olha, não precisa ter medo do crescimento dos outros. Não é necessário ser a estrelinha da esquerda. A ideia de que você precisa ser o melhor, o maior da esquerda, derrubou o duplo Aécio. Hoje, se o Calazans não tivesse entrado nessa paranoia de querer ser o melhor da esquerda, se ele não tivesse deixado o ego passar por cima da personalidade dele, que eu conheci e falo, olha, quando eu conheci, eu vi nele uma pessoa fantástica lutando por um Brasil soberano. Se ele não tivesse deixado o ego ser maior do que a ideologia dele, hoje ele estaria gigante. O que ele fez? Ele tentou destruir todos da esquerda para ele ser o único sobrevivente, o último dos moicanos, o último dos comunicadores de esquerda. Isso destruiu o Calazans. Então eu falo com vocês, olha, todo comunicador de esquerda que tiver um tropeço nesse momento, ele não merece ser destruído pela esquerda, ele já vai ser destruído pela direita, ele merece o nosso abraço e a nossa ajuda. Então eu vou aproveitar aqui que eu falei bastante, vou ler o Marco Antônio, ele fala, meu padrinho foi assassinado em 72 e não foi preso na época do regime militar, eles não eram rígidos em suas leis. Eu não entendi, meu padrinho foi assassinado em 72 e não foi preso na época do regime militar, eles não eram rígidos em suas leis. Eu não entendi aqui o que você quis dizer, se ele foi assassinado pelos militares, então, enfim, eu fiquei meio perdido aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui, gente, olha, que a colega colocou, somos 99%. Deixa eu, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar o que é o somos 99%, porque talvez o Brasil fique um pouco perdido nisso. Depois da quebra do capitalismo, um movimento começou a rolar ao redor do mundo, clamando pelo direito da redistribuição de renda
Por quê? Porque quase toda a renda, quase toda a riqueza do mundo pertence a 1% da população mundial. O que sobra para o resto da população mundial? Quase nada. Então, esse somos 99% é por causa disso. É só para dizer que, olha, nós, a parte normal, a parte comum da humanidade, representamos 99% da população que não tem quase nada da riqueza. E eles fizeram esse post aqui: precisamos apoiar youtubers progressistas. Deixa eu ver se eu amplio aqui para aparecer, que eu acho que vale a pena. E eu vou ler, eu sempre quis que alguém mandasse isso aqui para eu ter condição de ler. Henri Bugalho, 1311, Normose, Ursal Brasil, Meteoro Brasil, Saia da Matrix, Leonardo Estopa, muito obrigado por terem me colocado nessa lista. Canal Púrpura, olha só, eles fizeram links. Cleison, Samuel Borelli Lives, parece que o Borelli tem 2 canais, então, canal do Cortella, Viviane Mosé, Socialista Morena, mais afinal... Coisas que você precisa saber, leitura obrigatória, história, Ad Júnior, A Nova Máquina do Tempo, Afros e Afins por Nathalie Neri, Apologia da História, Akia Santarém critica Brasil, Ateu Ver, Edson Ateu Informa, Botando Pilha, Cibele Laura, Heloísa Carvalho, Cifra Oculta, História Liberta, O Historiador, Papo de Preta, Bem-vindo Siqueira, Elora Raoni, Paz e Bem, Spartacus Santiago, Um Cafezinho com Miguel do Rosário, Entrando para a História, Tempero Drag, João Bemol, Por que Odiar a Esquerda, João Carvalho, Parabólica, O Mundo Segundo Ana Roxo, Os Mortadelas, Pablo Vilaça, Cursos Progressistas, Débora Baldin, Tony De Vito, Eduardo Lima, Imperialismo, Crítica Comunista, Vídeos curtos sobre política, International Post Research, OK, Comuna TV, Tatu no Toco, Teorias Praxis, The Promising Anticast, Gazeta Revolucionária, Merlin II, Canal Questionamentos, Canal Rafael Andrade, Amândio Salles, Baú do Araju, Canal Preguiça, Covil da Raposa, Diego Gonzalez, o outro lado da informação do AD, Efeito Colateral, Filosofia Vermelha. Gente, é muito canal. Eu não vou ler tudo aqui não, porque senão... Mas todo mundo tem que vir para esse post para poder conhecer quais são os canais de esquerda que estão aí disponíveis para que as pessoas busquem informação. Por que é importante a diversidade dos... Sassarico do Bem-vindo, olha, mensageiro falando aqui, muito importante também Sassarico do Bem-vindo, tá até nos recomendados lá dos meus canais no YouTube. Gente, por que é muito importante a diversidade nos canais de esquerda? Primeiro, deixa eu pedir vocês para compartilharem novamente, para a gente aumentar o alcance, e lembrar o pessoal do Facebook que vocês podem compartilhar aí no Facebook também, para a gente aumentar o alcance e virem participar depois aqui no YouTube. Por que é muito importante, gente, esse trabalho de compartilhamento de outros canais? A gente não tem o poder de comunicar com todo mundo. Olha, às vezes a minha forma de falar, ela causa ojeriza na própria esquerda. Eu já vi pessoas falando nos grupos que me detestam, pessoas de esquerda. Tem pessoas de esquerda que falam, eu não suporto o Leonardo Estopa. Olha, se a pessoa não me suporta, deve ter um outro caminho para que a pessoa receba a mesma mensagem. Vocês entenderam? Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, a gente precisa dar diversidade para essas pessoas. Tem pessoas que fazem aí uma comunicação mais teórica. Tem pessoas que fazem igual aqui a Santarém, ele brincando, ele faz uma comunicação que chama a atenção de outros públicos. A gente não pode querer monopolizar toda a esquerda pra gente, não. Isso não é inteligente, não. Ou a gente cresce... Olha, eu falo mais. Se todos os canais se unirem, a gente aumenta o alcance. Essa live minha que chega aqui, 2.000 pessoas assistindo, se todos os canais crescerem, outras pessoas vão ficar sabendo que essa live existe por causa dos outros canais irmãos que cresceram. A minha live pode chegar em 10.000. A esquerda não consegue fazer isso por causa dessa ideologia, infelizmente, aí, de trabalhar contra a própria esquerda. Carolina Guerra, Léo, só eu acho que a própria esquerda quer acabar com a esquerda? Não, Carolina Guerra, a própria esquerda tem muita gente na esquerda que está muito egoísta, infelizmente. Então a gente precisa trabalhar hoje uma consciência na própria esquerda que todo mundo consegue crescer junto. Não é necessário você se revoltar porque uma pessoa da esquerda foi
convidada para uma coisa grande. Isso acontece, gente, acontece. Hoje eu comentei com vocês essa pessoa que está super da esquerda, quer ser da esquerda, apesar de que tem umas ideologias que parecem que são de direita, mas enfim, existem muitas pessoas que acabam se sentindo ofendidas. Olha, eu vou contar para vocês experiências minhas, vocês vão ficar impressionados. Os meus amigos próximos e os meus parentes próximos não curtem a página Leonardo Estopa, para vocês terem uma ideia. Eu saí de Belo Horizonte e dentro de Belo Horizonte eu trabalhava com audiovisual por detrás das câmeras como técnico. Inclusive, aproveito o momento que eu estou falando sobre isso para divulgar para vocês o canal do Técnico Brasil. Eu, antes de ir para frente das câmeras, eu trabalhei como técnico de televisão por mais de 20 anos. Isso mesmo, desde moleque eu já trabalhava como técnico em eletrônica. Meu primeiro emprego como técnico de televisão foi na TV Guarapari. Se tiver alguém de Guarapari aí que está assistindo, eu trabalhei com o Ricardo Conde na TV Guarapari. Olha só, pessoal, por que eu estou falando isso com vocês? A tendência natural das pessoas que estão do seu lado nesse momento é que elas não queiram que você se destaque. Elas querem que você continue no nível delas ou que elas consigam crescer sozinhas. Isso é, infelizmente, a tendência de egoísmo que, inclusive, faz o Brasil não admitir que a gente teve um grande crescimento econômico, porque todo mundo cresceu junto. O cara pensa, como assim eu cresci? Eu comprei carro novo, mas meu vizinho também comprou, então eu não cresci. Esse é um problema sério. Olha, vou contar para vocês um evento que aconteceu comigo que eu jamais contaria se essa pessoa ainda fizesse parte da esquerda, mas como hoje eu considero essa pessoa como parte de uma direita disfarçada, um egoísmo muito grande, eu vou contar para vocês. Quando eu fui convidado para trabalhar no Brasil 247, o Wellington Calazans entrou em parafuso. Ele, por telefone, criticou o Leonardo Atucci, falou que o Leonardo Atucci só quer saber de dinheiro e tal. Por quê? Porque não foi ele que foi convidado. Vocês entenderam? Se ele tivesse sido convidado, ele teria ido, obviamente, e aí ele não teria entrado em parafuso. Ele entrou em parafuso porque eu fui convidado. Infelizmente, o ser humano é assim. Eu falei com o Léo, né? Eu falei, Léo, chama o Wellington para fazer alguma coisa. Ele falou, olha, Léo, o problema é que o Wellington não tem a capacidade técnica de um jornalista. Qual que é o trabalho dele que tira dele a capacidade técnica de um jornalista? Ele não consegue ver o limite entre um crime e uma opinião. Ele começa a fazer uma opinião política a respeito de um assunto, daí a pouco ele já está trazendo conotações sexuais para presidente do STF, está xingando as pessoas que ele está criticando, ou seja, está cometendo ali injúria, calúnia, difamação, e tudo isso gera processos para os veículos. Eu tentei levar o Wellington Calazans para o Brasil 247, o Léo na época, né, porque hoje o Wellington Calazans ele ataca o Brasil 247. O Léo na época ficou morrendo de medo, falando, não posso trazer uma pessoa dessa que ele não tem conhecimento técnico de jornalista. Ele pode ser um radialista, ele pode falar bem, ele pode convencer as pessoas, é muito confortável para um telespectador ver o outro cara xingando quem você não gosta. Imaginem vocês que um determinado apresentador tá lá xingando. O juiz fulano de tal é um pi, que não sei o que é pi, devia ir pi, tem aí tem pi. Isso é muito confortável, você quer escutar isso. O detalhe é que isso não é compatível com o jornalismo. Você precisa criticar quem você não gosta dentro dos padrões do jornalismo. Mas ele foi uma pessoa que entrou em parafuso. Por quê? Porque ele me viu destacando. A gente fazia um trabalho de hangouts, eu fui convidado para a TV 247. Isso é normal, isso acontece. Essa pessoa que está criticando comunicadores de esquerda, porque essa pessoa está querendo crescer e está vendo que esses comunicadores de esquerda estão tendo mais oportunidade, ela não vai crescer por causa disso. Ela pode até crescer, mas dentro da direita. Né? Porque ela está criticando os comunicadores de esquerda, ela ganha a simpatia da direita. Então, está totalmente incoerente. Canal do Zoclinho. Meu nome é Jonas, sou professor de filosofia e tenho esse canal para indicar para meus alunos e está surtindo efeito com os adolescentes bolsominions. Muito obrigado, canal do Zoclinho, muito obrigado, porque eu fico muito feliz quando as pessoas falam que indicam o meu canal para adolescentes, para estudantes e principalmente quando professores falam isso. Quando eu vejo que professores gostam do meu trabalho, eu me sinto muito orgulhoso. Muito obrigado, canal do Zoclinho, Tadeu Teixeira. Estopa,
E o Paulo Henrique Amorim, ele é da Record, porém, no canal dele rasga o verbo, não passa pano para ninguém. Será que tem costas quentes? Não, ele não tem costas quentes, é ideologia, ele é forte. Gilmar Mendes processa ele de 20 em 20 minutos. A gente pode até hoje, se a gente quiser acabar com a sobrecarga do Poder Judiciário, é só tirar os processos do Paulo Henrique Amorim. Eu acho que a metade dos processos que existem hoje no Poder Judiciário são Gilmar Mendes processando Paulo Henrique Amorim. Ele não tem costas quentes. O Gilmar Mendes... A Polícia Federal não é só o Gilmar Mendes, não. Parece que a Polícia Federal estava usando uma estratégia de calar o Paulo Henrique Amorim. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abrindo processos contra Paulo Henrique Amorim para todos os lados. Aí estavam chamando ele para depor, inquéritos, né? Aí chamava ele tinha que gastar com advogado, com avião, aí tinha que ir para um outro estado. Daí a pouco tinha que ir para outro estado. Nessa brincadeira, eles estavam arrumando uma forma de calar o Paulo Henrique Amorim, liquidando o patrimônio dele, ou seja, vamos multar o Paulo Henrique Amorim assim, dentro da lei. Olha, para vocês terem uma ideia, a gente nem tem noção que isso pode acontecer. Eles acharam uma forma de multar o Paulo Henrique Amorim dentro da lei. Como? Abre um inquérito e intima ele para depor. Se ele não for depor, ele vai preso, condição coercitiva. É muito feio condição coercitiva. Aí o que eles fazem? Olha, vamos abrir um inquérito aqui sobre o Paulo Henrique Amorim ter falado mal da Polícia Federal aqui no Amazonas. Aí tá lá uma intimação para ele lá no Amazonas depor. Aí o cara tem que pagar avião de ida, avião de volta, tem que pagar avião de ida e avião de volta para advogado e tem que pagar o advogado. Isso é uma multa, gente. O brasileiro que... não, mas isso aí é porque a gente tem que correr atrás para ver se tá... Não, a intenção disso é só entrar no patrimônio dele, corroer o patrimônio dele para desincentivar. Ele não tem costas quentes. Ele bate de frente por ideologia. São pessoas que batem de frente por ideologia, muito pelo contrário. Se ele pulasse fora, ele conseguiria, inclusive, mais dinheiro. O Chocoprint BR colocou ali o canal, né, que é o somos99.org. Léo, houve uma consul... Aline Galvão começou a falar. Léo, mas o PH é um Zé Bacalhau. Eu não sei, Zé Bacalhau, porque você estava falando direito dos manos aí, eu não sei se você é do nosso time. Paulo Henrique Amorim é uma piada, Léo, não é parâmetro para ninguém. Marcos Novaes. O Paulo Henrique Amorim, é isso que eu falo com vocês. Gente, olha, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que existem diferentes linguagens. Olha, o Paulo Henrique Amorim, ele tem uma crônica que conversa com uma determinada fatia da população. Eu tenho vídeos teóricos que conversam com determinada fatia da população e algumas pessoas me detestam, mesmo dentro da esquerda. Aí veio aqui a Santarém e faz um trabalho divertido, que algumas pessoas detestam, mas outras pessoas amam. É essa diversidade que leva a mensagem. Isso é muito importante. Olha, qual que é o discurso de toda a direita? Toda a direita tem o mesmo discurso que foi criado pelas escolas americanas de debate, né, os think tanks americanos, a respeito do liberalismo econômico. Se você pegar todo o discurso da direita e tentar transformar todo o discurso da direita em uma página, você consegue. Todos os canais de direita cabem todos dentro de uma folha de papel A4. Aí você vai condensar ali os raciocínios. Um rei na Idade Média, hoje um pobre tem mais qualidade de vida que um rei na Idade Média, isso por causa do capitalismo. Aí você vai fazendo essas frases. Todas essas frases são repetidas de formas diferentes pelos comunicadores da direita. Por exemplo, vamos pegar comunicadores gigantes pelo alcance e pela capacidade de comunicação. Primeiro, vamos respeitar os comunicadores. Se eles fossem imbecis, eles não estariam com milhões de seguidores. O comunicador que a gente precisa admitir que é um cara que tem uma grande capacidade de comunicação, Nando Moura. O Nando Moura, ele faz o mesmo discurso do Mamãe Falei, do Kim Kataguiri, o mesmo discurso com as palavras dele. E ali, quem vê o Nando Moura falar, vê uma pessoa que fala de uma forma séria, de uma forma que transmite segurança e de uma forma que transmite uma expectativa de prosperidade no futuro. Eu vi o Nando Moura num vídeo rebatendo alguns comunicadores de esquerda que estão pegando no pé dele, e ele falando, vocês estão criticando a minha atividade comercial? A minha atividade comercial gera emprego, aquela forma extremamente eloquente de falar. Ele fala com um determinado grupo de pessoas. Aí quando você vê o Kim Kataguiri falar, você vê o Kim falar de uma forma que acaba impressionando, que você pensa, nossa, é um rapaz falando
como um pós-doutor em economia. Não, o conteúdo do que eles estão falando é um conteúdo muito curto. Você consegue colocar todo o conteúdo numa folha de A4. O que leva esse conteúdo para muitas pessoas é exatamente a diversidade. Todos os seguidores de direita, lá na direita existe uma harmonia. Então todos os seguidores de direita seguem Kim Kataguiri, seguem Mamãe Falei, seguem Nando Moura, agora seguem o Rox, eu não lembro de todos, mas tem esses comunicadores de direita. Todos seguem todos e escutam a mesma informação de formas diferentes. Tem um que é super revoltado, né? Parece que é o ignorante, que é o super revoltado. Eu tava vendo o ignorante, um vídeo do ignorante, agora depois que as coisas estão melhorando, eu tô conseguindo ver. O ignorante fazendo uma crítica, eu fico impressionado, como que isso consegue convencer, mas consegue convencer. O ignorante foi fazer uma crítica a respeito de um assunto que acaba abarcando milhões de pessoas. Aí vocês imaginem o seguinte, é uma situação que não pode ser representada por um evento, mas o cara é tão inteligente, apesar dele ser ignorante, ele é muito inteligente. Para conseguir provar a tese dele, ele pega uma pessoa de exemplo. Aí ele pega um vídeo de um cara que está reclamando que no Nordeste não tem emprego. Em cima daquele vídeo de um cara reclamando que está mudando para São Paulo que não tem emprego no Nordeste, ele cria toda uma história contra o Bolsa Família. O que é o NOT? Cabe nessa folha 4, é uma frase só. Bolsa Família sustenta vagabundo porque as pessoas que recebem Bolsa Família nunca vão trabalhar. É o mesmo argumento, mas nas palavras do ignorante, elas tomam um tom que conquista uma parcela dos adolescentes, das pessoas que gostam daquela linguagem. Ali ele grita que não sei o quê, que é o Lula, que trata de vagabundo, olha o que aconteceu com esse cara, que não sei... Ali ele vai usando aquele linguajar. Aí cai numa pessoa que fala de uma forma mais teórica e bonitinha, a mesma coisa. Aí pega, por exemplo, o Nando Moura, daquela forma convicta dele, aí ele fala, mas aí, meu amigo, é claro que o camarada não vai trabalhar, ele recebe o Bolsa Família. O Bolsa Família está acabando com a possibilidade do cara procurar emprego. Aí o cara vai ser um escravo do Estado, vai viver na miséria e nunca vai conseguir prosperar. Ele fala com aquela convicção. Qual que é o assunto? A mesma frase do ignorante. Bolsa Família mantém vagabundo porque mais vagabundo não vai trabalhar porque recebe o Bolsa Família. Ou seja, uma frase é falada por dezenas de canais de direita, de formas diferentes, mas no fundo é a mesma frase. É essa diversidade que acabou consolidando na cabeça dos brasileiros essa ideia de que o Bolsa Família sustenta vagabundo. Aí você pega uma situação, vamos pensar de uma forma diferente. Eles pegam o caso de uma pessoa e tentam fazer uma espécie de extrapolação de uma pessoa para dezenas de milhares de famílias que são beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Mas aí vamos pensar, e se eles tivessem a intenção de falar a verdade, falassem, olha, as fraudes são menos de 1% do programa. Será que vale a pena sacrificar 99% do programa por causa das fraudes que estão dentro de 1% do programa e mais? Existem localidades no Brasil que são beneficiadas pelo Bolsa Família, onde não tem a menor possibilidade daquelas pessoas conseguirem emprego. Então existem duas possibilidades. Uma, você deixa aquelas famílias desamparadas, elas vão morrer de fome, porque não existe a mínima possibilidade daquelas famílias conseguirem emprego, ou então você faz um programa anti-miséria para recuperar as próximas gerações. Porque o Bolsa Família não é um programa para acabar com... para que as pessoas Olha, o Bolsa Família é um programa para que os filhos daquelas famílias beneficiadas tenham acesso à educação para que eles sejam potência no futuro. O Bolsa Família não é um programa feito para um pai de família de um local onde não tem emprego entrar no programa Bolsa Família e sair depois de alguns meses, não. Isso é seguro-desemprego. O Bolsa Família é um programa para recuperar as próximas gerações. O critério do Bolsa Família é a criança estar estudando. Nenhuma pessoa vai deixar de pegar um emprego digno para poder receber bolsa, não, gente. Olha, eu vou falar com vocês, experiência própria, tá? Eu fui para a Inglaterra, lá na Inglaterra existe um seguro-desemprego que chama Job Seekers Allowance. Junto com o Job Seekers Allowance, existe o Housing Benefit. Se você tem o Job Seekers Allowance, você consegue o Housing Benefit. O Housing Benefit paga seu aluguel. Quando eu estava desempregado na Inglaterra, eu estava ganhando de bolsa
o governo estava me pagando quase R$ 3.000 por mês para eu ficar em casa. Eu me desesperei para arrumar um emprego, porque a pessoa quer crescer. Você não pode pegar a história de um cara que está vivendo no seguro e tentar colocar a história desse cara para toda a realidade, não. Então, um jovem que está crescendo e estudando e tem um potencial para arrumar um emprego para ganhar R$ 2.000, você acha que esse cara vai trocar o emprego de R$ 2.000 para ganhar 70 conto de Bolsa Família? É menosprezar a inteligência do próximo, a dignidade, porque, olha, trabalho dignifica a pessoa e a pessoa se sente bem no trabalho. Trabalho não é só pena, não é só penosidade, não. Mas aí eles pegam o caso do Bolsa Família e tentam extrapolar esse caso do Bolsa Família para falar que todo mundo vai querer continuar perpetuamente vagabundo. E deturpam o projeto. O projeto não é começar a pagar uma família, o Bolsa Família, para que aquela família daqui a alguns meses saia do Bolsa Família. Não. O projeto é garantir que aquela família tenha condições de manter a criança na escola. Para quê? Para salvar aquela próxima geração, essa criança. E não aqueles pais. Se aquele lugar não tem emprego, meu amigo, você tem que decidir duas coisas. Ou você deixa aquela família morrer porque não tem emprego e pronto, ou então você paga o Bolsa Família para manter aquela pessoa viva, para gerar recurso para o Brasil no futuro. O filho daquela pessoa educado, ele não é, assim como pensa a direita, um problema para o Brasil. Ele é recurso. Um país como China conseguiu se desenvolver rapidamente porque tem recurso, porque tem ser humano lá dentro. Então investir no povo brasileiro é criar recurso. É uma atitude extremamente capitalista educar os brasileiros para serem mão de obra no futuro. Flávia Santana fala, debate Léo Kim, tem coragem? Flávia, eu vou te falar uma coisa. Vamos pensar sobre o aspecto estratégico. Eu já falei umas 400 vezes quando perguntavam para mim se eu aceitaria um debate com o Kim. Falei, claro que sim. Sob o aspecto estratégico, um debate Léo e Kim é a mesma coisa de um debate Bolsonaro e Haddad. Para o Bolsonaro, não era interessante, sob hipótese alguma, debater com o Haddad, porque o Bolsonaro ia dar oportunidade para o Haddad aparecer. Bolsonaro podia até ganhar o debate, a gente sabe que isso não aconteceria, mas mesmo que ele ganhasse o debate, ele estaria dando exposição se o Bolsonaro ganhasse, ele estaria dando exposição para o Haddad. Por que motivos, Flávia Santana, você acha que o Kim, que é um dos maiores expoentes da comunicação de direita no Brasil, é um dos caras mais conhecidos como micro-reaças no mundo e agora eleito deputado federal, por qual motivo você acha que o Kim toparia um debate comigo? É claro que eu topo um debate com o Kim. Se ele quiser debater comigo, só de eu chegar lá eu já estou sendo promovido. É lógico que eu quero um debate com o Kim. Mas o detalhe é que um debate é aquela história, quando não quer, dois não brigam. Todas as vezes que as pessoas falam comigo, debate com o Kim, claro, só que o Kim, obviamente, não vai querer debater comigo. Debate com o Nando Moura, claro. Inclusive, Nando Moura, eu queria te agradecer, muito obrigado pelo dia que você fez um vídeo, compartilhou meu vídeo e me criticou, você me deu vários inscritos. É lógico que o Nando Moura não vai querer debater comigo. É porque ele é pior que eu? Não. Estrategicamente falando, ele vai estar me ajudando. Eu posso chegar lá e ele pode me destruir. Porque quem gosta da esquerda vai achar que ele perdeu e ele vai estar me divulgando. Então, quando as pessoas falam coisa de debate, do tipo, por que você não debate com fulano? Eu não debato com fulano porque fulano não quer debater comigo. Aí aparece um bobão aqui que estudou na escola austríaca, né, pela internet, e fala, então debate comigo. Por que eu vou debater com você? Porque agora inverteu a situação. Você é uma pessoa que vem de uma realidade que você não tem nem formação no assunto que você quer debater. E mesmo sem formação no assunto que você quer debater, ou seja, você não tem nada a perder. Eu vou expor o meu público ao ridículo de assistir um debate com uma pessoa que eu não conheço, que ninguém conhece, assim como os 2 debates que eu fiz com pessoas desconhecidas, que foram horríveis, e vou te promover para você continuar falando essa bobeirada sem saber do que você está falando. Tanto é que quando falavam de debate, eu falava, eu aceito o debate, critério, a pessoa ser economista, porque aí ela vai estar colocando o futuro dela em jogo. Eu vou debater, se ela falar coisas que não fazem sentido, essa pessoa vai ser ridicularizada. Aí ninguém topava, nenhum economista quis debater comigo. Por quê? Ele sabia que por mais que ele soubesse debater e falar aquela bobeira a respeito do liberalismo econômico, ele não ia conseguir debater o liberalismo econômico pro Brasil. Aí todo mundo fugia, ninguém queria debater comigo. Inclusive, teve um debate que eu convidei 3 pessoas, eu falei assim, olha, já que eu não consigo nenhum economista formado para debater sobre escola austríaca, eu gostaria de convidar 3, mas eu faço questão que sejam 3.
Por quê? Porque depois as pessoas iam falar, ah, não, mas esse não representa a escola austríaca. Ah, não, esse menino ainda não é economista. Ah, mas esse aí não tem... Aí eu falei, eu quero 3, porque na hora que um não souber responder, o outro pode responder. Eu quero uma resposta de como a escola austríaca vai ser boa para o Brasil. Os 3 não conseguiram responder isso, né? Inclusive, o debate está no canal Leonardo Estopa. Então, qualquer gigante da direita que quiser debater comigo, eu estou disposto a debater. Não vou apenas debater para destroçar, eu vou debater agradecendo, porque eles vão me divulgar. Né? Eles vão me divulgar e divulgar a minha ideologia para o público deles. Seria como imaginar o Haddad abrindo uma live para debater, ou Bolsonaro abrindo uma live para debater com o Haddad. Um monte de gente que segue o Bolsonaro vai ver que o Bolsonaro é bobão. Né? Existe a possibilidade do Bolsonaro ganhar? Existe, mas existe dele perder. Vocês acham que esses gigantes vão dar oportunidade para o Leonardo Estopa ser divulgado para a turma deles? Claro que não. Vanessa Debastiani. Léo, o vídeo que você fala do Amoedo e Zema vendendo os postos de combustíveis e aplicando na renda, explica melhor, por favor. Vanessa Debastiani, vou fazer isso sim. Fernando Marrá, já vivi o suficiente para ficar descrente com a justiça. Está nítida a perseguição ao Lula. A justiça servindo à injustiça. Absurdo. Muito obrigado, Fernando Marrá, pelo superchat. Paula Porfírio. Marco Aurélio disse hoje que só colegiado do STF, não Toffoli no plantão, pode derrubar a liminar. Também o PT está recorrendo à decisão do Toffoli. Sim, Paula, a gente teve um erro de procedimento dentro do STF, que é uma coisa muito comum em estados em golpe de Estado. É a mesma coisa que aconteceu quando derrubaram o habeas corpus dado pelo Favretto. A gente precisa, antes de mais nada, entender que estamos em golpe. Se as pessoas não entenderem que a gente está em golpe, as pessoas vão esperar respostas coerentes da justiça. Não é possível esperar a resposta coerente da justiça no momento de golpe de Estado. Não dá. Deixa eu liberar aqui o bate-papo. Olha, deixa eu explicar para vocês. É melhor já ir se acostumando. Bozolândia seria o Brasil. Eu não sei o que significa não, mas é melhor já ir se acostumando com a coleira. Olha, pessoal... sobre o caso do Zema, eu fiz um vídeo há uns dias atrás falando que o Zema e o Amoedo venderam patrimônio de atividades industriais e comerciais dentro do Brasil, e isso é uma visão bem interessante do que está acontecendo hoje nas expectativas dos empresários. Eu vou explicar para vocês. Imaginem vocês que hoje a gente tem uma especulação. Eu vou deixar a propaganda do canal do técnico aqui para que vocês gentilmente se inscrevam no canal do técnico. É um trabalho que eu estou fazendo. Ana Paula Brasil manda dar uma respirada. Vou beber a água aqui que a Ana Paula Brasil recomenda. Só um segundo. Pessoal, veja bem. Eu vou fazer aqui um comentário a respeito daquela questão do Amoedo e do Zema indicarem que não existe muita confiança no comércio e na indústria brasileira. Existe uma política econômica que é o keynesianismo, uma política econômica que entende a ideia de que quando o povo perde a confiança em investir, a gente tem uma estagnação econômica cada vez maior. Hoje a gente tem um processo de tentativa de aplicação do keynesianismo não através do modelo criado por Keynes. Segundo Keynes, a gente precisa se unir no sentido de o Estado injetar dinheiro na economia para a economia voltar a andar. É um Estado que vai dar um empurrão para a economia voltar a andar. Só que hoje a gente tem um keynesianismo de má fé, um keynesianismo pilantra. Os empresários do Brasil estão criando uma espécie de vamos investir, porque eles não têm coragem de investir. Por exemplo, o dono da Havan está falando que vai investir 500 milhões. E aí vem um monte de gente falando que vão investir milhões de reais no Brasil para criar uma expectativa de que o Brasil vai bombar no ano que vem e, a partir daí, essa expectativa incentivar os pequenos empresários. Qual que é a crítica que eu tenho disso? Os pequenos empresários não têm dinheiro. Os pequenos empresários não vão conseguir empréstimo para investir, para colocar a economia andando novamente. Essa pilantragem que está rolando no Brasil hoje, de tentar retomar o crescimento econômico a partir de um keynesianismo não do Estado, mas um keynesianismo dos grandes empresários falando que vão investir para incentivar o investimento dos pequenos,
é uma coisa que não se sustenta. E aí eu trago o caso do Zema e do Amoedo. O Zema vendeu os postos de gasolina dele dentro de Minas Gerais. Significa que ele não podia vender? Claro que ele podia. É dele. Mas é um indicativo de que ele não confia que os postos de gasolina vão dar tanto dinheiro quanto a renda. Ou seja, o Zema acredita que os postos de gasolina vão dar menos dinheiro do que os juros dos bancos. É assim que funciona. O Amoedo fez a mesma coisa. O Zema tirou 500 milhões dos postos de gasolina. O Amoedo tirou 200 milhões, me parece que da indústria, e colocou na renda. Isso é um indicativo de que os grandes investidores brasileiros não estão confiando no futuro econômico do Brasil. Aí vem o eleitor do Bolsonaro e fala, que nada, o dono da Havan falou que vai investir 500 milhões de reais. Não, olha, vou te mostrar como é que é fácil. Olha, eu, Leonardo Estopa, acredito muito na economia do Brasil e vou investir ano que vem 1 bilhão de reais em empresas no Brasil. Eu pretendo gerar 1 milhão de empregos só com as minhas empresas. Vocês viram como é que é fácil falar? Falar é muito fácil. Durante 20 encarnações eu não vou conseguir 1 bilhão de reais. Mas o dono da Havan fala isso junto com várias outras empresas. O Bob's vai contratar tanto, o McDonald's vai contratar tanto. A intenção dessas pessoas é criar uma expectativa que a economia vai bombar para ver se eles conseguem fazer a economia pegar no tranco, mas não com o dinheiro deles. Os especuladores, ou seja, os investidores profissionais, eles estão morrendo de medo da economia brasileira. Eles não querem colocar dinheiro na economia, eles estão tirando. Mas eles estão criando uma expectativa de que eles vão investir para ver se a partir dessa expectativa a economia volta a andar, não a partir dos grandes investidores, mas a partir dos pequenos e médios investidores que não sabem a administração e por isso podem acreditar no que eles estão falando e a partir daí investirem na economia. Eles estão tentando fazer um keynesianismo, não de Estado, mas um keynesianismo de pequenos e médios empresários. Por que que eu, particularmente, não acredito na possibilidade disso acontecer? Primeiro, pequenos e médios empresários não vão ter dinheiro para fazer a economia pegar no tranco. Eles teriam que pegar esse dinheiro no banco. O banco não vai emprestar facilmente, porque o banco não está acreditando nessa possibilidade dessa economia pegar no tranco. Pequenos e médios empresários não têm todo o aporte para conseguirem pegar empréstimos no BNDES. Ou seja, eles não têm aquele conhecimento técnico para fazer isso. Então não vai ser através da mentira. E quando eu falo pequenos e médios, eu falo somente aqueles empresários que não têm a mínima condição de perceber que isso é uma especulação, que isso é uma mentira. Qualquer grande empresário sabe que o cara da Havan está especulando, gente. Qualquer grande empresário sabe que o McDonald's falando que vai contratar 1 trilhão de pessoas está especulando para tentar injetar um ânimo na economia, para a economia voltar. Mas o que a gente vê acontecendo na prática? Na prática, a gente vê o Zema e o Amoedo, que são famosos, e é por isso que a gente tem essas informações, a gente vê eles tirando o dinheiro do comércio e da indústria e colocando o dinheiro na renda. Se eles vão tirando, se todo mundo vai tirando o dinheiro do comércio e da indústria e colocando na renda, a tendência natural é que essas empresas caiam no preço. Porque, olha, se o Zema vendeu tudo correndo, ele teve que abaixar o preço de mercado. Se os postos dele valiam 510 milhões, ele teve que chegar em 500 milhões para vender de última hora. Isso é natural. Aí, se o cara que comprou por 500 milhões perde um pouco a expectativa e fala, olha, eu vou passar isso para frente antes que dá merda. Ele vende ali, não por 500. Para ele vender correndo, ele vai ter que vender por 590. Ou seja, tudo no Brasil vai caindo o preço. A expectativa que se tem, e provavelmente essa expectativa está vindo aí, desse conjunto de empresários que se uniu no entorno do Bolsonaro, esperando que o Bolsonaro possa trazer melhorias, a expectativa que se tem é que esse papo traga uma injeção de ânimo no pequeno e no médio empresário, e que o pequeno e o médio empresário coloque a economia para rodar novamente. Mas eu não consigo entender, sinceramente, a possibilidade disso funcionar se o pequeno e o médio empresário não tem dinheiro, né? Deixa eu trazer aqui um comentário de um natural piadista. Ele fala, Marcos P., Léo, o que dura menos, a comida na Venezuela bolivariana ou a alegria de petista? Olha, Marcos P., eu não sei. O que eu consigo te falar é o seguinte, tanto a alegria do petista quanto a comida na Venezuela bolivariana estão sendo retirados pelo mesmo grupo. São os capitalistas dos Estados Unidos que não conseguem deixar a Venezuela cuidar daquilo que é dela. Eu penso, olha, se a Venezuela é dona do petróleo, ela não tem que ter um grupo de americanos incentivando o boicote
a própria Venezuela, cortando o fornecimento de produtos na Venezuela, porque a Venezuela não quer entregar o petróleo. Eu falo, a Venezuela passa fome porque um grupo de empresários e banqueiros ao redor do mundo possuem imbecis como você, pessoas retardadas que não têm a menor capacidade de perceber o drama que a Venezuela está passando e não conseguem entender que a Venezuela não está tendo fornecimento de produtos exatamente porque eles estão ferrando a vida dos venezuelanos para tomarem o poder da mesma forma que fizeram no Brasil. Se não fossem imbecis como você, Marcos P., todo mundo saberia que a Venezuela é vítima de banqueiros americanos que querem comprar o petróleo. A diferença é que na Venezuela existem pessoas orientadas que não querem, pessoas estudadas que não querem entregar aquilo que eles têm. E por isso eles estão sendo boicotados pelo resto do mundo. Porque os Estados Unidos mandam e o mundo obedece. Já no Brasil, como temos retardados como você, o que aconteceu foi que nós entregamos o nosso pré-sal de braços abertos. Venham Estados Unidos. Afinal de contas, petróleo não vale nada. Vem Trump. Afinal de contas, nossos políticos são corruptos e nós não somos capazes de cuidarmos do nosso próprio petróleo. O Brasil é um país continental que poderia ter utilizado seus recursos naturais para o seu próprio desenvolvimento por causa de imbecis como você, preferiu entregar os recursos naturais para serem geridos por empresas estatais de fora, né? Nós não podemos cuidar do nosso petróleo, mas as empresas estatais de fora podem. Agora, a alegria de petista, ela é uma alegria fundamentada na ideia de que o Brasil podia ser soberano, né? A alegria de petista, ela dura pouco, eu não acredito que ela venha durar muito, enquanto tivermos dentro do Brasil imbecis como vocês que lutam contra a soberania do Brasil. Olha, vocês acham tão interessante assim o Brasil deixar de ter indústria para ser colônia dos Estados Unidos, né? Será que isso é alegria? Vocês acham tão interessante a ideia de que nós somos bárbaros, incapazes de cuidarmos das nossas riquezas, né? Vocês acham que precisamos vender absolutamente tudo para os países de fora porque nós somos incapazes de cuidar? Vocês acham que nós, brasileiros, somos uma espécie aí de ogros que não temos a mínima condição de decidirmos o futuro do Brasil? Aí a gente precisa dos países desenvolvidos, os países realmente poderosos para cuidarem do nosso futuro, para dizerem aonde tem que ficar uma embaixada dentro de Israel, para dizerem o que vamos fazer com o futuro das nossas terras indígenas. Olha, Marcos, você representa aqui a imbecilidade do povo brasileiro, uma imbecilidade que vai custar o futuro do Brasil. Se não fosse por causa de imbecis como você, a gente não teria perdido a nossa soberania. Se não fosse por causa de imbecis como você, a gente não teria chegado ao grande desemprego que a gente tem hoje, que foram imbecis como você que foram para as ruas destruir a economia, que em 2014 fechou com a menor taxa de desemprego da nossa história. Parabéns, Marcos! Você consegue ser uma pessoa, assim como o Bolsonaro, né? Uma pessoa que coloca Estados Unidos acima de tudo, interesses internacionais acima de tudo. O detalhe é que imbecis como vocês não conseguem entender que para os americanos, vocês são como porcos no chiqueiro. São pessoas que estão lá para gerar recursos. Vocês são simplesmente uma carne à disposição dos países de fora. Você acha que gritar Viva Trump te dá um passaporte americano? Você acha que ser contra o Brasil soberano te dá algum direito de americano? E tem mais. Será que você acha que o fato de você ser contra o PT ou contra o Lula te dá status de elite? Não. Você é simplesmente um idiota a serviço das elites. E olha, você não vira elite, você nasce elite. Você vai ser sempre o cachorro que dorme fora de casa. Você pode até passear dentro da sala do dono quando ele quiser brincar com você, mas o seu lugar sempre vai ser no terreiro de casa. Assim é a história e a vida de todo pobre de direita. É por causa de pessoas como você que hoje nós temos uma justiça que não tem a mínima coerência com o ordenamento jurídico posto, a gente não tem segurança jurídica, a gente não tem expectativa de crescimento econômico, a gente não tem expectativa de futuro para os nossos filhos. Afinal de contas, o investimento em saúde e educação está sendo tirado, né? O petróleo não pode ser nosso. Aquela parte do petróleo que é para saúde e educação agora vai para os gringos, por causa de idiotas como você, Marcos. Parabéns, Marcos! Os Estados Unidos amam você, eles só não lembram que você existe. Mas, assim como nós, a tendência nossa
amar o peru da Sadia, aquele íconezinho do peru da Sadia. A gente ama aquele ícone no Natal, porém a gente come o peru da Sadia, né? O porquinho daquelas propagandas de alimentos à base de suínos, ele é amado, ele é tão bonitinho, a gente come o porco. Você para os Estados Unidos é a mesma coisa, você é um bom capacho, um bom imbecil, você é simplesmente para a direita massa de manobra. O Bolsonaro ganhou. O que você ganhou com isso? Você ganhou a possibilidade de viver num Brasil com menos dinheiro, afinal de contas, sem 13º, sem férias, é menos dinheiro na economia. Você ganhou a possibilidade de viver num país em guerra com um país vizinho. Você ganhou tudo que a gente pode considerar perca. Então, parabéns por ser imbecil, parabéns por ser massa de manobra. É exatamente por causa de idiotas como você que a gente está na merda hoje. Fernando Marrá, avisa para o dono da Havan que o real foi criado por Fernando Henrique, um comunista. Quando a Havan vai parar de vender e comprar em moeda real? Fernando Marrá fala. Obrigado, Fernando. Roger Melo. Léo Pessoa, você é o melhor. Uma aula para os bolsomínios. O que motivou Marco Aurélio Melo? Marco Aurélio tem essa convicção mesmo, ele está coerente com aquilo que ele acredita. O que motivou provavelmente foi dar um grito para a sociedade brasileira de que a gente tem uma situação em que o STF não pode decidir, os militares estão mandando em tudo. O problema é que a população não consegue ver isso, a população não consegue perceber. Muito obrigado, Sueli Souza. Léo, parabéns. Bolsoantas têm que ser tratados assim. Chega de tamanha imbecilidade, são totalmente alienados. Gente, que desespero que é lidar com o eleitor do Bolsonaro, que desespero que é lidar com massa de manobra, que mesmo mostrando para eles que eles estão sendo imbecilizados, eles continuam querendo ser imbecilizados. Olha, pessoal, tá na hora de eu falar sobre o computador que a gente está montando aqui no canal Leonardo Estopa, tá na hora de eu agradecer. Eu vou colocar aqui para fazer propaganda do canal do Técnico Brasil, porque eu preciso que vocês se inscrevam e ajudem a compartilhar. Mas agora eu vou abrir mais uma peça que chegou aqui pro canal Leonardo Estopa, eu vou abrir aqui na frente da câmera, mas eu preciso contar para vocês que nós estamos com essa campanha para montar um novo computador do canal Leonardo Estopa e eu preciso que vocês ajudem compartilhando a campanha, doando de 1 centavo em diante, não dá para doar meio centavo, mas você pode doar a partir de 1 centavo, as contas estão aqui logo abaixo. Se você é um cara que tem dinheiro, né, se você é um rico de esquerda ou um rico de direita arrependido, você pode doar uma peça completa. Tem a lista das peças que estão faltando na descrição desse vídeo, lá no final da descrição do vídeo, mas você pode doar qualquer valor em uma das contas bancárias que estão aqui divulgadas nesse vídeo. Tem contas, uma conta em nome da Jennifer, uma conta contas em meu nome, parece que 2, e também tem como entrar em contato com o Clicério, que é a pessoa que está organizando o que precisa e o que não precisa ainda. Chegou aqui o gabinete é uma compra que foi feita com o dinheiro que foi depositado na minha conta do Banco do Brasil. Então vou abrir aqui. Por que eu estou abrindo as peças aqui na frente? Porque infelizmente, assim como a Kéfera acabou tomando pancadas da própria esquerda, assim como tem pessoas da esquerda tomando pancadas da própria esquerda, está surgindo até dentro da esquerda que eu estou fazendo essa campanha para comprar o jatinho do Lulinha. Não é para comprar o jatinho do Lulinha, é para comprar o computador mesmo. Então vou abrir aqui, agradecer muito vocês, deixa eu pegar ali. Opa, tá aqui o gabinete. Deixa eu ver como é que eu consigo trazer ele para trás. Logo depois que eu conseguir abrir esse gabinete, eu vou colocar a reprise. Mas para abrir o gabinete, eu vou pedir só um segundo para eu buscar uma faca. Voltei. Armado até os dentes. Meu Deus, será que a faca não... Começou a abrir, agora vai. Aqui. É bom abrir, não sei se não tá de tirando o papel aqui no chão. Se eu for abrir efetivamente, eu volto ele para cá. Voltei. A falta de ar ainda está muito forte. Tá,
aqui, pessoal, mais uma peça pro computador do canal. Deixa eu tirar aqui. O gabinete. Lembrando que eu vou montar o computador, eu vou gravar a montagem desse computador, vou colocar no canal do Técnico Brasil, tá, pessoal? Então tá aqui mais uma peça pro canal. Eu tô com falta de ar por causa dessa briga minha, uma briga alérgica. Que é o gabinete do canal Leonardo Estopa. Então, muito obrigado. Que isso? Abri um gabinete, quase morri. Eu vou vencer essa gripe. Então, muito obrigado a todos vocês que tiveram essa paciência de participar até agora. Vou colocar aqui a reprise. Quem puder ajudar, muito obrigado. A grande ajuda da Berti Ari. Deixa eu colocar aqui antes de encerrar. Ela fala: os militares ainda não perceberam que se o Brasil não gerar empregos no ano que vem, para milhões de pessoas vai ocorrer convulsão social. Aí nem tanque, nem armas, nem militares segurarão a fúria popular. Olha, Berti Ari, tem outro ponto que a gente precisa destacar nesse momento. A base dos militares são pessoas pobres. Então, o que adianta um soldado tá recebendo salário se ele estiver vendo que os familiares deles estão passando fome? Então, isso é muito importante. O que adianta manter o salário dos militares, sendo que, às vezes, uma família ali de 50 pessoas tem um militar? Será que vai adiantar? Será que realmente o golpe acha que vai conseguir manter esse sistema dessa forma? Marcos P. Léo, repete aí, porque só consegui ouvir Puá, Lula livre, Marcos bobo e feio. Ô Marcos, eu nem te acho feio, eu tô vendo a foto aqui, eu te acho bonitinho. Você só nasceu no planeta errado, mas é bonitinho. Então deixa eu voltar na Berti Ari. Olha, então o que eu penso hoje é que se realmente os militares não perceberam que eles não vão conseguir segurar na bala, talvez eles não tenham percebido que eles não vão conseguir manter nem o ativo dos militares. Porque isso é um caso que aconteceu, inclusive, em Portugal, quando os militares perceberam que eles estavam mantendo uma ditadura na qual os próprios parentes deles estavam sendo vítimas, eles perceberam que eles tinham que derrubar aquela ditadura. Então, hoje, o governo vai tentar manter o sistema da forma que está, né? Por exemplo, cadê o Queiroz? Não interessa, né? O Queiroz faz parte do sistema. Eles vão tentar manter o sistema do jeito que está, comprando os militares, mas vai chegar um ponto que os militares vão perceber, peraí, eu tenho uma família de 50 pessoas, eles estão me comprando, estão me pagando, mas e o resto da minha família está passando fome? Então vai chegar nesse ponto e eu acho que a gente vai ter essa prometida convulsão social, sim. A gente vai chegar nesse ponto. Muito obrigado, Berti Ari, grande apoiadora do canal Leonardo Estopa. Muito obrigado mesmo. E eu peço mais uma vez o pessoal da moderação, se puderem compartilhar aí o canal do Técnico Brasil, é onde eu vou começar a compartilhar conhecimentos técnicos, principalmente a respeito de como você pode montar seu próprio canal, coisas relacionadas à minha experiência antes de vir para frente das câmeras. Então, muito obrigado se vocês puderem compartilhar e se inscrever, eu agradeço muito. E agora, realmente, eu vou colocar a reprise. Muito obrigado, até mais tarde, na TV 247, com o programa Léo ao Quadrado.